Ele era conhecido como o melhor estrategista do Exército Brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial. Capitão Ernesto Farias liderou dezenas de missões bem-sucedidas na Itália como parte da FEB. Mas em 1945, uma acusação o transformou de herói a traidor diante de toda uma nação. Foi detido após supostamente colaborar com o inimigo em uma emboscada que matou 11 brasileiros. O escândalo correu o mundo e sua imagem foi destruída mesmo sem um julgamento justo. Mas agora, décadas depois, novos documentos secretos emergem para contar outra verdade. O que Ernesto escondeu todo esse tempo pode mudar não apenas seu nome, mas a própria história do país. Quer acompanhar histórias emocionantes e inspiradoras como essa? Inscreva-se agora para receber conteúdos exclusivos, atualizações e narrativas que vão além do óbvio. Não perca nenhum capítulo dessa jornada emocionante. Clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Essa é a história de um homem marcado como traidor, que talvez tenha sido o maior patriota de todos. Em 1945, a guerra caminhava para o fim, mas a tensão entre soldados aumentava. Capitão Ernesto era respeitado por sua frieza e inteligência, mas também temido por sua lealdade inabalável. Durante a Operação Sombra Branca, ele recebeu uma mensagem codificada de última hora. A missão consistia em interceptar um comboio alemão perto de Montese. Mas tudo deu errado. Ao chegar, a emboscada já havia sido preparada contra os brasileiros, como se alguém tivesse avisado os nazistas. 11 homens morreram e apenas Ernesto e 2 subordinados retornaram vivos. Horas depois, ele foi preso sob suspeita de traição por oficiais superiores. O laudo acusava vazamento de informações e mudança não autorizada na rota da patrulha. No interrogatório, Ernesto se recusou a revelar por que havia alterado o trajeto. Ele afirmava que seguir o plano original significaria a morte de todos, mas não deu provas. A alta cúpula do comando viu isso como um ato de insubordinação e traição. Sem chance de defesa, foi enviado a um campo de contenção militar em Nápoles. Seus colegas cortaram contato e sua família no Brasil passou a viver com vergonha e medo. Cartas foram censuradas e seus registros apagados dos arquivos oficiais da FEB. A única coisa que permaneceu foi uma fotografia antiga com ele e o pelotão, rasgada no meio. Mas Ernesto guardava consigo uma microfita escondida com dados que jamais entregaria à justiça militar. O que ninguém sabia era que na véspera da missão, Ernesto havia interceptado um agente duplo. O homem usava uniforme americano, mas falava português com sotaque alemão e carregava um rádio estranho. Durante o interrogatório informal que Ernesto conduziu sozinho, o infiltrado confessou: havia um plano nazista. Eles sabiam da movimentação da FEB por dentro, graças a um informante de alto escalão. Se Ernesto não mudasse a rota, o pelotão seria massacrado por minas escondidas. Mas revelar isso significaria entregar um nome que abalaria toda a estrutura do comando. O traidor verdadeiro estava acima dele. Alguém protegido, poderoso. E Ernesto escolheu ser preso a colocar todo o exército em colapso. O campo de contenção onde ficou preso era frio, úmido e repleto de soldados em silêncio. Ninguém falava com ele, e os guardas apenas obedeciam ordens de mantê-lo isolado. Durante meses, sua única companhia eram os sons da chuva e dos aviões que cruzavam os céus. Mas toda noite, ele escrevia em pequenos pedaços de papel nomes, datas, coordenadas e observações. Escondia os registros dentro da sola de sua bota militar, esperando o momento certo. Em 1946, quando foi oficialmente dispensado sem honra, ele voltou ao Brasil em silêncio, sem medalhas, sem enterro simbólico, sem farda, apenas um homem esquecido pelo país que jurou proteger. Na mala, trouxe apenas um caderno rasgado e
a microfita costurada dentro do forro da jaqueta. Ao retornar, descobriu que sua família havia se mudado e mudado de sobrenome. As ameaças e o escárnio os forçaram a viver sob nova identidade no interior de São Paulo. Ernesto foi para Minas Gerais, onde assumiu trabalho como bibliotecário em uma escola militar desativada. Mesmo afastado, mantinha contato com alguns veteranos leais por meio de cartas cifradas. A cada nova informação, ele atualizava um dossiê pessoal que crescia como um arquivo secreto. Guardava mapas, escutas e fotografias de encontros estranhos entre militares e estrangeiros. Algo o dizia que o sistema ainda estava contaminado, mesmo após o fim da guerra, e seu silêncio havia sido necessário, mas não eterno. Em 1971, um dos soldados que sobreviveu à missão fatídica veio procurá-lo. Era o sargento Raimundo, agora com cabelos brancos e olhar perturbado. Ele trazia um envelope velho, carimbado com a insígnia da inteligência americana. Dentro havia uma carta não assinada e um mapa com rotas da FEB alteradas à mão. Raimundo havia sido chantageado durante décadas e agora queria se redimir. Disse que ouviu o nome de um general brasileiro citado em encontros secretos com oficiais alemães fugitivos. Ernesto sentiu o coração disparar. Finalmente alguém confirmava o que ele sempre soube. Mas aquilo também significava que ainda havia traidores soltos, livres e talvez poderosos. Nos anos seguintes, Ernesto reuniu provas, depoimentos e materiais que cruzavam fronteiras. Com a ajuda de filhos de ex-combatentes, criou um arquivo escondido sob uma antiga estação telegráfica. Chamou-o de Projeto Redenção, um memorial invisível para a verdade não contada da guerra. Ali estavam os nomes dos verdadeiros traidores, fotos de encontros em hotéis europeus e cartas em alemão. Também havia registros de soldados que haviam sido silenciados após suspeitarem da traição. O plano de Ernesto era simples. Um dia, tudo aquilo viria à tona. Mas ele sabia que sozinho jamais conseguiria expor a verdade. Então decidiu treinar alguém para continuar sua missão. Seu neto, Lucas, cresceu ouvindo histórias inventadas sobre espiões e heróis invisíveis. Mas aos 18 anos, recebeu um presente do avô. Uma caixa de madeira com 2 compartimentos secretos. Dentro, encontrou uma fita, um caderno e um recorte de jornal com a manchete Capitão Ernesto, o traidor da FEB. Aos poucos, Lucas começou a entender que aquelas histórias eram reais. Ernesto revelou ao neto tudo o que havia descoberto, com lágrimas nos olhos e orgulho na voz. Disse que, se algo lhe acontecesse, Lucas deveria procurar uma mulher chamada Letícia Nogueira. Ela era jornalista militar aposentada e guardava documentos que conectavam os dados do avô. Lucas, confuso e admirado, aceitou a missão como herança de sangue. Em 1993, aos 71 anos, Ernesto caiu gravemente doente e foi internado em estado crítico. Pediu ao neto que não deixasse sua morte ser em vão. Lucas levou consigo a pasta do Projeto Redenção e partiu em busca da jornalista. Enquanto isso, o nome de Ernesto voltava a surgir discretamente em relatórios internos. Alguém estava reabrindo o caso sem avisar a família. Velhos fantasmas militares pareciam agitados, como se soubessem que a verdade estava prestes a emergir. E naquele silêncio de hospital, Ernesto sussurrou uma última frase. Se eles souberem, vão tentar te parar. Lucas chegou à pequena cidade de Resende, onde Letícia Nogueira vivia em isolamento. Ela havia sido correspondente de guerra e depois investigadora de casos militares arquivados. Desconfiada no início, testou Lucas com perguntas que só um neto de Ernesto saberia responder. Ao ver o conteúdo da pasta do Projeto Redenção, ficou em choque. Disse que tinha documentos que completavam os vazamentos de Ernesto, incluindo grampos da época da ditadura. Letícia revelou que também foi perseguida por tentar publicar algo sobre o capitão nos anos 70.
Ela guardava fitas cassete com depoimentos de soldados que desapareceram misteriosamente após o fim da guerra. E agora, com o neto envolvido, a missão de revelar tudo finalmente voltava à vida. Juntos, começaram a organizar os arquivos para formar um dossiê digital completo. Decidiram chamá-lo de Operação Testamento, em homenagem ao sacrifício de Ernesto. A primeira grande descoberta foi uma carta assinada por um general brasileiro em 1944. Nela, o oficial detalhava contatos com agentes alemães em troca de informações logísticas. Letícia reconheceu o nome: General Álvaro Meireles, considerado herói nacional. Se aquilo fosse divulgado, reescreveria boa parte da história da FEB e da participação brasileira. Lucas sentiu um misto de raiva e medo. Agora entendia o peso que o avô carregava. Mas também sabia que, se revelasse isso da maneira errada, poderiam sumir com ele também. Letícia sugeriu que procurassem apoio internacional, especialmente em arquivos norte-americanos. Ela tinha contato com um historiador do exército dos EUA, especialista em operações da América Latina. Dr. Robert Haynes confirmou que alguns documentos citavam um oficial brasileiro silenciado em 1945. Mandou a eles imagens de relatórios, onde o nome E. Farias aparecia coberto por tarjas pretas. A censura indicava que o caso havia sido tratado como ultra-secreto, mas havia algo ainda mais perturbador: menções a um programa chamado CLEAN, Slate Protocol. Segundo Haynes, esse protocolo envolvia apagar registros de militares comprometidos com alianças não autorizadas. Ernesto não foi o único, mas foi o único que ficou vivo para guardar a verdade. Ao aprofundar a investigação, Letícia descobriu que em 1961 houve uma tentativa de assassinato contra Ernesto. Um carro preto havia tentado empurrá-lo de uma estrada rural em Minas, mas ele sobreviveu. O boletim de ocorrência desapareceu do cartório dias depois. Lucas começou a perceber o quão profunda era a rede que seu avô enfrentava em silêncio. Eles passaram a trabalhar escondidos, usando laptops desconectados da internet. Dormiam pouco, comiam mal e viviam como clandestinos dentro do próprio país. Letícia ainda tinha pesadelos com os desaparecimentos que testemunhou na juventude. E Lucas, embora jovem, começou a carregar nos ombros o peso de uma pátria deformada pela mentira. Um dia, enquanto digitalizava antigas fitas, Lucas ouviu algo que o gelou. Era a voz de um general dizendo: "O capitão Farias precisa ser eliminado, antes que fale." Letícia reconheceu a voz. Era de um ex-comandante da inteligência, falecido há décadas. A gravação era prova direta de que Ernesto havia sido alvo de execução militar. Logo, entenderam que precisavam divulgar as informações rapidamente, mas com inteligência. Letícia propôs enviar partes do dossiê para jornalistas confiáveis no exterior. Lucas queria também confrontar autoridades brasileiras, mas ela o alertou. Os que sabiam já morreram. Os que ainda vivem querem continuar no escuro. Enquanto isso, a saúde de Ernesto piorava a cada semana. Mesmo debilitado, ao saber que Lucas havia encontrado Letícia, sorriu pela primeira vez em anos. Pediu à enfermeira que o deixasse escrever uma última carta ao exército. Ali, ele contou toda a verdade: nomes, locais, datas, tudo com precisão cirúrgica. A carta foi lacrada e entregue a Lucas, que deveria publicá-la no dia certo. Ao mesmo tempo, Letícia recebia ameaças, anônimas por telefone e cartas sem remetente. Um antigo amigo dela do jornalismo avisou: estavam sendo vigiados. E mais uma vez, a guerra invisível mostrava que ainda não havia acabado. Certa madrugada, Lucas percebeu que haviam invadido a casa onde trabalhavam. Os papéis estavam revirados, mas o backup digital do projeto Redenção havia sido salvo. Letícia mandou Lucas para um lugar seguro,
um sítio em Petrópolis, de um ex-colega da FEB. Ali, ele continuou a editar os documentos, agora com a ajuda de 2 jornalistas aliados. Um deles, Fabiano, era neto de outro combatente da FEB que morreu em circunstâncias suspeitas. Todos os envolvidos tinham laços com a guerra que jamais acabou de fato. E todos entendiam que revelar a verdade era mais do que uma missão, era justiça. Enquanto isso, Letícia decidiu dar uma entrevista exclusiva para um canal alternativo de história militar. A entrevista de Letícia causou comoção em círculos alternativos. Ela citou o nome de Ernesto, falou do projeto Redenção e das gravações. A audiência foi enorme, mas os grandes veículos ignoraram por completo. Mesmo assim, o Exército publicou uma nota dizendo que o caso do capitão Ernesto Farias foi encerrado em 1946. Lucas sentiu a indignação crescer como fogo, mas Letícia dizia: quando o sistema nega, é porque a verdade está muito perto. Dias depois, Fabiano revelou que documentos americanos recém-liberados continham o nome completo de Ernesto. E pela primeira vez em décadas, ele era mencionado como agente não autorizado sob vigilância injustificada. Com base nos novos documentos, Letícia e Lucas redigiram um dossiê completo com 180 páginas. Incluíam provas cruzadas, nomes de envolvidos, escutas e a carta final de Ernesto. O arquivo foi enviado simultaneamente para embaixadas, jornais internacionais e ONGs de direitos humanos. O título: Dossiê Farias, a verdade silenciada da FEB. O impacto foi imediato. Órgãos internacionais exigiram reavaliação da história militar brasileira. Canais de história no YouTube e TikTok viralizaram o caso, gerando debate nacional. Lucas ficou em silêncio por dias, assistindo a tudo acontecer como uma onda. Letícia dizia: é assim que a história se corrige, uma memória de cada vez. Mas o que ninguém esperava aconteceu. O Exército convocou uma coletiva de imprensa. Foi anunciada a reabertura formal do caso de Ernesto Farias e a criação de uma comissão da verdade. Lucas foi convidado a participar, mas recusou, dizendo que a justiça deveria ser independente. No hospital, Ernesto escutou a notícia pela TV com lágrimas nos olhos. Segurando a mão do neto, apenas sussurrou: agora eles sabem. Naquela madrugada ele faleceu em paz, sem precisar fugir ou se calar outra vez. Seu corpo foi enterrado com honras militares, algo que nunca havia recebido. Mas para Lucas, aquilo era apenas o começo da verdadeira guerra, a de reescrever o passado com coragem. O enterro de Ernesto reuniu veteranos esquecidos, ex-colegas e até velhos inimigos. Lucas notou que alguns homens estavam fardados, mas não com uniformes comuns. Eram remanescentes da chamada Divisão Fantasma, um grupo clandestino da FEB. Eles entregaram a Lucas uma caixa metálica contendo o último diário de Ernesto. Nele, o avô detalhava encontros com militares que tentaram subornar seu silêncio. Também havia fotos nunca publicadas, mostrando soldados brasileiros com insígnias nazistas. A história se tornava mais profunda e incômoda a cada página. Lucas entendeu que ainda havia segredos enterrados, literalmente. Letícia decidiu que era hora de publicar o diário completo como livro. Mas a editora que os apoiava sofreu um incêndio misterioso em sua sede. Nada foi perdido, pois o backup já estava em mãos internacionais. Enquanto isso, Lucas recebeu convite para falar na ONU sobre crimes históricos de guerra. Ele recusou novamente, dizendo que não queria palco, apenas verdade. Um jornalista americano publicou a história como série documental, e o impacto foi global. Governos da América Latina começaram a investigar suas próprias guerras secretas. A memória de Ernesto virava símbolo de resistência civil dentro das Forças Armadas. Mas o sistema ainda resistia.
Alguns políticos alegaram que reviver fantasmas do passado enfraquece a soberania nacional. Outros pediram investigação sobre a origem do material, insinuando espionagem internacional. Lucas, por precaução, passou a se deslocar. Com segurança privada, Letícia teve sua casa invadida novamente, mas já havia se mudado para um lugar seguro. O grupo agora incluía jovens pesquisadores, ex-militares arrependidos e jornalistas investigativos. A guerra, que parecia ter acabado em 1945, mostrava agora sua nova forma: informação. Mas havia uma última peça faltando, e Letícia sabia onde procurar. Na fronteira com o Paraguai, existia uma antiga base usada por brasileiros na Segunda Guerra. Letícia tinha pistas de que parte dos arquivos secretos havia sido levada para lá após 1964. Lucas e ela seguiram para o local com 2 documentaristas. No local, encontraram corredores subterrâneos e arquivos cobertos de poeira e ratos. Entre os papéis, surgiu um manuscrito com capa vermelha. Memorando Meireles, confidencial. Era a confissão de que a FEB havia sido infiltrada por espiões duplos. O general Meireles relatava como usava a fachada da guerra para negociar com ambos os lados. A bomba estava pronta para explodir. Em nome da verdade, o memorando foi publicado em parceria com o Arquivo Nacional e historiadores internacionais. O governo brasileiro tentou negar, mas a caligrafia foi confirmada por peritos. O escândalo gerou protestos de veteranos e movimentos civis exigindo reparação histórica. Monumentos começaram a ser pichados com a frase: "A verdade custou caro demais." Programas de TV finalmente trataram o caso com seriedade, entrevistando Lucas e Letícia. Mesmo com reconhecimento, Lucas ainda carregava culpa e dúvida. Teria seu avô vivido melhor se tivesse guardado tudo para si? Mas Letícia dizia: "A dor é menor que o silêncio, sempre será." A repercussão atingiu o mundo acadêmico. Universidades criaram programas de estudos sobre desinformação militar e a história apagada da FEB. Lucas foi homenageado em um congresso, mas usou o tempo para ler uma carta de Ernesto. Era um texto escrito em 1982, nunca enviado, destinado a um filho que ele nunca pôde criar. Ele falava sobre medo, honra e a decisão de perder tudo para salvar a verdade. "Me chamarão de traidor, mas é a mentira que trai a nação", dizia a carta. O auditório inteiro aplaudiu em silêncio. Ali, Lucas entendeu que sua missão já não era só dele, era de todos. O Exército lançou um relatório revisando os feitos de Ernesto Farias. Passou a reconhecê-lo como herói de integridade moral, não apenas como militar. Estatuetas foram erguidas em sua homenagem em Resende, Petrópolis e Brasília. Mas Lucas pediu algo diferente: que seu nome fosse adicionado ao Memorial dos Silenciados. Um espaço para lembrar soldados apagados da história por dizerem a verdade. Letícia discursou na inauguração com a força de quem enfrentou décadas de censura. Disse que a guerra de Ernesto era a mesma de tantos outros, apenas com trincheiras invisíveis, e prometeu continuar lutando enquanto tivesse voz. Lucas voltou a viver uma vida simples, mas nunca comum. Fundou uma ONG voltada à preservação da memória de combatentes esquecidos. Escreveu 2 livros, mas sempre manteve o avô como o verdadeiro autor moral. O segundo livro, O Capitão que Enfrentou 2 Inimigos, tornou-se referência. Documentários foram feitos, premiados e estudados por jovens soldados. Letícia, já idosa, disse que poderia morrer em paz. "Não vencemos o sistema, Lucas, mas sobrevivemos a ele." E isso talvez fosse a maior vitória de todas. Em uma cerimônia discreta, Lucas colocou a farda original do avô em um museu militar reformado. Ao lado da farda, um cartaz dizia: "Ele não traiu a pátria,
A pátria é que o traiu primeiro. Crianças em excursão escolar paravam para ouvir a história de Ernesto contada por holograma. Veteranos choravam em silêncio diante das imagens recuperadas da guerra. Letícia faleceu meses depois, e sua lápide dizia: ela escreveu o que eles quiseram esconder. Lucas sentiu-se mais só do que nunca, mas em paz. A verdade havia vencido, mesmo que por um fio. E em cada esquina da memória militar, a voz de Ernesto ecoava como nunca antes. Anos depois, uma nova geração descobriu o Projeto Redenção e o renomeou como Legado Farias. Escolas militares incluíram a história de Ernesto nos currículos. Lucas, agora com cabelos grisalhos, assistia jovens marcharem com convicção e consciência. Ele sorria ao ver que os novos soldados não repetiriam os erros do passado. A história não era mais uma sombra, era luz. E todo o sacrifício, toda a dor, toda a injustiça havia servido a algo maior. Na parede da ONG havia uma frase, em letras douradas. Ele foi declarado traidor, mas a verdade que esconde vai mudar tudo. Gostou da história? Quer mais conteúdos transformadores e inspiradores? Então, não deixe de se inscrever. Ative as notificações para receber em primeira mão novos capítulos, relatos e histórias que celebram o verdadeiro significado do respeito e da coragem. Sua inscrição faz toda a diferença. Junte-se a nós.